Mais um sábado, meus irmãos. A mensagem de hoje é curta e certeira. Órfãos e viúvas. Essa é a mensagem da palavra hoje. Em Tiago 1,27 está escrito assim: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Bonito, né? Essa é a carta que foi escrita pelo apóstolo Tiago. Há estudos que indicam, né, que foi o Tiago, irmão de Jesus, irmão carnal, né, porque somos todos irmãos. E hoje de manhã eu estava meditando a palavra e recebi essa vontade, essa revelação de dividir com vocês, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar, eu vou ler Tiago, capítulo 1, do verso 19 em diante. Como viver a palavra de Deus. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Você vê que até tem uma promessa aqui, né, no meio. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Essa é uma mensagem direta à igreja, né? Que foi escrita por Tiago, uma carta que foi enviada. E essa carta ela deixou algumas diretrizes para que o povo se orientasse, né, como viver em comunhão. A igreja, como a igreja deve se comportar. Estou ouvindo um barulhinho aqui, está começando a chover. Gostoso. E eu não sei vocês, mas essa palavra ela me faz meditar. E eu olho para trás da minha trajetória, eu lembro, eu falo assim, como eu pude ser bobo, como eu estive cego por tanto tempo, né? Eu já ouvi algumas vezes alguns jovens, né, falando assim, num dia que ia no culto, ou que ia na igreja, alguma coisa, falando assim, hoje é dia de ir na religião. A religião não é a igreja. A religião é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. O que eles estavam querendo se referir era ir até o templo, se reunir com as pessoas da mesma fé e obter algum tipo de instrução ali, né? Porque se a religião é essa, e na palavra também está escrito assim, que nós somos feitos templos do Espírito Santo. Então a igreja está dentro da gente. Você está falando isso, você é contra a igreja? Não, eu gosto sempre de reafirmar aqui, eu não sou contra a igreja, pelo contrário, eu sou a favor. A igreja é um ótimo lugar para se buscar instrução, orientação da palavra de Deus. Só que você vai lá, você fica 50 minutos, 1 hora, 2 horas, que seja. Depois é lá fora, na rua, na tua casa, no teu trabalho, ali que você tem que aplicar a palavra. Porquanto você só vai buscar instrução lá, tá certo? Então assim, vamos ali na religião. Você vai no templo. A religião é o seu comportamento, né? A religião vem da palavra religare, que quer dizer o quê? Você se conectar novamente com o Senhor. Eu não sei se vocês já se perguntaram o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Ou para que o Senhor mandou diversas pessoas em diferentes épocas escrever a palavra? E depois isso foi sintetizado num livro. Se você fosse resumir o que é a Bíblia, para mim é assim, eu enxergo dessa seguinte maneira. Eu vejo como uma história de amor. O Velho Testamento é um pai em busca de um filho. O Senhor Deus Todo-Poderoso em busca dos seus filhos, o povo escolhido de Israel.
o Novo Testamento também é uma história de amor, um romance, que é o esposo preparando a esposa para as bodas, ou seja, Cristo preparando a igreja para as bodas, para o vindouro, para o futuro, onde seremos todos um corpo só, com Cristo, seremos todos irmãos. É muito bonito isso, só que as pessoas não meditam na palavra, não conseguem entender. Então muitas vezes, você até tem boa intenção, eu digo nós, em fazer, né? Só que você fica preso à religiosidade, né? Aqui está escrito: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor nenhum. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Você está lá no culto, você foi na igreja, você pegou uma instrução ali, falando sobre perdão, por exemplo. Até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? O Senhor Jesus deixou até 70 vezes 7. Você ouve a palavra, você fica feliz, você sente, aí você sai da igreja, você está no seu carro indo para sua casa, você toma uma fechada. O que você faz? Vai, Você perdoou 70 vezes, você acabou de sair, você já está estressado. Você ouve a palavra, mas você não pratica. Isso não é um ataque. Isso são só alguns exemplos e constatações que acontecem com todo mundo. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu parente, com o seu cônjuge. Ninguém está livre. Então, quando a gente fala assim, é uma história de um pai em busca de um filho, de um esposo preparando a esposa, aí você vê que nada na Bíblia é por acaso. Se você pensa que a coincidência, não é. Todas as palavras, elas foram escolhidas para que elas tenham uma mensagem, um significado, e que elas sejam aplicadas, cada um mediante o seu tempo. Se aqui em Tiago 1,27 fala sobre órfãos e viúvas, o Velho Testamento é um pai em busca de um filho, então quem são os órfãos? Os órfãos podem ser realmente aquelas pessoas que não têm pai ou mãe, ou que perderam seus pais e suas mães e ficaram órfãos aqui na Terra. Só que são aqueles órfãos também espirituais, que se sentem abandonados espiritualmente e acham que não tem pai, mas nós temos um pai, o Criador de tudo. Então, assim, cuidar dos órfãos. Quando você enxerga alguma pessoa que é como se fosse um órfão espiritual, e você abraça ele, você traz ele para perto de você, e você dá atenção, você dá instrução, você fala da palavra, você está praticando a verdadeira religião, que é você está religando o espírito dele ao pai. Fala, você achava que você era órfão, mas você não é órfão. Você tem um pai, e ele cuida de você. Quando você encontra uma viúva espiritual, aqui a viúva, ela tem um significado porquanto lá atrás, na época que foi escrita, os homens eram os provedores, os trabalhadores, e a mulher tinha por atividade o cuidar da casa e dos filhos. Hoje as mulheres, em grande parte, trabalham, mas quando o homem morria, a mulher, como não tinha profissão, não tinha uma atividade laboral, ela ficava à mercê do que alguém fizesse por ela. Algumas se davam em casamento de novo, com alguns dos seus parentes, aquelas leis antigas, né, da época do Velho Testamento. Não vou entrar em pormenores. Mas elas precisavam de cuidados, dessas viúvas, porque senão elas passavam fome. E as viúvas espirituais? Viúvas se aplicam não só a mulheres, mas homens também, espirituais, mas são aqueles que, de certa forma, estão se sentindo abandonados e estão buscando uma palavra. Tem sede, tem fome, e não encontram quem possa satisfazer ou mandar uma mensagem. Porque essas viúvas, às vezes, elas procuraram alguma mensagem através de uma denominação, de uma religião, de uma igreja, e ela encontrou foi resistência, ela encontrou foi preconceito, ela encontrou foi alguém apontando o dedo para ela por conta de alguma atividade que ela ou praticava na sua vida, ou alguma falha, algum pecado que ela cometeu. E às vezes aquela igreja apontou o dedo para ela e ela ficou despreparada. Só que a verdadeira igreja, ela tem que abraçar, ela não tem que acusar, ela não tem que apontar o dedo. Então essa passagem, ela fala não só dos órfãos e viúvas em dificuldades materiais, mas principalmente espirituais. É um paralelo. Você tem que ajudar o órfão e a viúva aqui na terra? Tem. Você tem que ajudar os necessitados? Tem. Você vai comer 2 pratos de comida de uma vez só? Não vai. Se você tem para 2 ou 3 pratos de comida, você vai comer um só. Ajuda aquele que está precisando. Medita nessas palavras, porquanto
que adianta você ir na igreja 7 dias da semana, você trabalhar na obra de Deus, ou na construção de um templo, ou na manutenção, ou até numa obra que faça caridade para outros, só que você faz para aparecer para os outros. Tem os que fazem de coração sincero, esses vão ser muito abençoados, mas tem aqueles que fazem porque querem a sua própria glória. O cara tá cheio de vídeo na internet, o cara vai dar um prato de comida para uma pessoa na rua que está ali numa condição, e o celular está aqui gravando ele entregando o prato. Você já quer o galardão na terra, você não quer o galardão lá, o galardão eterno. Então assim, você não está em busca de cuidar do órfão e da viúva, você está em busca de ter um reconhecimento na terra. Não é sobre isso. O reino é sobre pessoas, né? Os dois ensinamentos, mandamentos que o Senhor estava conversando com os discípulos e com os fariseus era o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Órfãos, você cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não está dentro de você amar o teu próximo como a ti mesmo? Espero que vocês não fiquem chateados achando que isso é um ataque, que não é. A gente tem que meditar na palavra, a gente tem que alertar, a gente tem que relembrar, porque se essa carta foi escrita para as igrejas, se a gente que é a igreja, que é a eleita, não relembrar, não meditar e não praticar os ensinamentos, sua espiritualidade não tem valor real algum, está escrito. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo. Tem pessoas que cuidam mais de animais do que de outras pessoas. Tem pessoa que adora fazer coisas para bichos na rua, e cuida, e faz isso, e faz aquilo. Só que você não tem coragem de praticar nem perdão. Alguma pessoa te fez alguma coisa, você não consegue perdoar, fala assim, isso eu não aceito. E aí, não é um ataque, tá? Se você está achando que é um ataque, que é uma... o Thiago está falando isso para mim, não é um ataque, é só uma meditação sobre a palavra. Receba, como um irmão recebe o outro irmão. Eu não quero, nem preciso fazer ataque, não quero que vocês achem que isso... Mas isso tem que ser falado. E se o Senhor coloca essa mensagem, se o apóstolo Tiago foi inspirado a escrever essa carta, é que ela precisava ser dita, ela precisava ser passada à igreja. Então, meus irmãos, fica essa mensagem para hoje. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar dos órfãos e das viúvas, porquanto nós somos feitos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Antigamente, só o sacerdote entrava no templo, faziam-se sacrifícios para pedir perdão. Jesus veio, foi o próprio sacrifício do próprio Pai para perdoar todos os pecados. A partir disso, o Espírito Santo habita dentro de vós. Então, se você não precisa fazer o sacrifício porque ele já foi feito, então te é dado o que? A graça do perdão e da salvação. Você não aproveita, aproveite e ajude aqueles que são órfãos e viúvas, que acham que não tem um pai ou que o pai vos abandonou. Não abandonou, que acham que tem que cuidar da vida sozinha porque não tem mais o marido, o esposo está esperando. Eu não sei como colocar isso de maneira mais clara para vocês. Nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, a igreja está aqui dentro. A igreja começa dentro da tua própria casa. Olha que beleza. Você é casado, você é casada, você tem filhos ou você não tem filhos, ou você mora com seus pais, ou você mora com outras pessoas, tios e tias, avós, avós. Ali é o começo da igreja, porque tem as pessoas reunidas ali, com a comunhão e com o Espírito. Então, começa cuidando ali da tua casa, zela da tua casa, igual você quer zelar da igreja, zela da tua casa. Falando isso em limpeza e organização, em manutenção. Você usa a sua melhor roupa para ir na igreja. Por que você não se veste bem para ficar em casa com o seu marido, a sua mulher? Você está sempre largado. Perdoa falar. Você quer fazer o bem ali, você fica ali querendo ajudar os outros, mas você não tem coragem de ajudar a pessoa que está dentro da tua casa, precisa de ajuda. Muitas vezes tem uma pessoa com dificuldade de andar, ela te chama e você já está chamando de novo. Se ela chama é porque ela precisa.
Se ela não precisasse, ela não chamava. Ou você acha que você não vai ficar idoso também? Você acha que você não vai precisar que alguém te alcance, às vezes, um copo ou um talher, porque você vai ter dificuldade de se locomover? A mensagem de hoje foi um pouco mais dura. Nem eu sabia que ia parar nesse ponto, mas se o Senhor pede para passar, o que eu posso fazer? Eu preciso passar. E isso, meus irmãos, não sendo hipócrita, eu sou o primeiro a entrar na fila porque eu quero praticar os ensinamentos. Eu quero fazer parte da verdadeira igreja. Assim como eu passo para vocês, eu quero ser o primeiro a entrar e cumprir os ensinamentos. Então, é isso. A palavra de hoje: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. É essa a mensagem. Fiquem na paz e um feliz sábado para vocês. Tamo junto.